Áudio sobre orientação sexual. Primeiramente, bom dia. Sejam bem-vindos mais uma vez a um áudio aí. Eu espero realmente estar acrescentando a vida de vocês através de reflexões diárias, reflexões acerca da vida, da própria existência, em busca de uma melhor qualidade de vida, né? Uma melhor satisfação aí existencial. Eu sou psicóloga clínica, meu nome é Flávia, eu trabalho humanista, né? Minha técnica é o humanismo, eu uso a vertente do Carl Rogers, humanismo, que é focado na empatia, e Freud, psicanálise, tá bom? Então vamos começar aí falando sobre orientação sexual. É algo que o pessoal fala muito, mas é interessante sempre conversarmos, dialogarmos sobre isso, porque é algo que é necessário, é presente, é essencial na vida de qualquer sujeito. Mesmo que a orientação sexual seja a ser assexualizado, né? Ou seja, não ter relações sexuais. A orientação sexual, ela é algo que nasce com a pessoa, tá? É algo que está presente na pessoa. Mas por que a pessoa, às vezes, ela... Por exemplo, vamos lá para o nosso caso clínico e assim eu explico para vocês características e eu dou essa aula aí sobre orientação sexual. Eu gostaria realmente que as pessoas ouvissem esse áudio para se conhecer, né? A intenção desse áudio é que você se conheça melhor, que você se perceba melhor. Então vamos lá. Vamos começar por caso clínico, lembrando que qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Esses relatos clínicos são baseados na minha própria imaginação, na minha criatividade, na minha experiência clínica, tá bom? Ok, vamos começar com o caso. O nome do rapaz é Paulo, ele é casado, ele tem 45 anos, ele é casado com uma mulher e tem uma filha. E vamos lá. Paulo é um rapaz que cresceu numa família católica, o pai, a mãe beata, a mãe dele era beata, devota, frequentadora de igreja, né? Era uma católica de uma vida religiosa ativa, né? Ela participava dos eventos da igreja. O pai dele trabalhava fora, sustentava a casa, enquanto que a mãe era dona de casa. Mas o pai também é católico, só que não tão praticante quanto a mãe dele. Então, Paulo ele cresceu numa família hétero, né? E sobre a ótica, os cuidados da religião católica, que entrou aí como uma cultura extra, né? Além da cultura brasileira, que ele nasceu no Brasil. Então, ele tem aí a cultura nacional, né? E a cultura religiosa da mãe, que é muito presente na dinâmica familiar. Ela é uma beata, é uma pessoa que tem uma vida religiosa ativa, né? E induz o Paulo e o marido a praticarem, né, a religião diante de uma refeição, oram, tem todos os preceitos religiosos, e o Paulo cresceu aí nesse meio. Porém, aos 18 anos, ao entrar na faculdade, ele se afastou um pouquinho desse contexto familiar, porque a faculdade era em outro município, então ele ficou no alojamento, né? E ficou no alojamento dessa faculdade. E lá ele pôde, assim, sair um pouquinho desse ambiente religioso, né? Ele faz administração na faculdade e ele pôde se afastar um pouquinho dessa dinâmica religiosa. Na faculdade, ele sempre foi um rapaz muito comunicativo, né? Simpático, carismático, sempre participava de muitas festas, chamam de chopadas, né? Chopp. E ele participava muito das chopadas, e numa dessas chopadas, um pouco embriagado, ele foi carregado por um amigo, o Daniel, que ele chama de Dani, né?
Ele foi carregado pelo Daniel até o carro do Daniel. O Daniel tinha bebido, mas não tanto. Então, ele deu carona para o Paulo até o alojamento. Carregou o Paulo nos braços, né? Que o Paulo estava embriagado, colocou ele na cama, lá do alojamento. E nisso que ele coloca o Paulo na cama, o Paulo senta na cama, abraça o Daniel pelo pescoço e beija ele. Até então, Paulo nunca tinha entrado em contato com uma homossexualidade. Só quando ele tinha aproximadamente 11 para 12 anos, ele começou a sentir muito apego a um amigo, um colégio. E eles faziam tudo juntos. Jogavam videogame, jogavam bola, eram unha e carne, né? Ele tinha esse colega do colégio. E um certo dia, jogando videogame, eles estavam animados, né, com o jogo, se abraçavam, eles tinham um contato físico muito intenso, no entanto, nada aparentemente sexual, mas a mãe do Paulo começou a desconfiar, porque o filho não trazia namoradas para casa, ele só vivia com esse colega para cima e para baixo. E então a mãe resolveu afastar o Paulo do amigo, e coincidiu do amigo dele também ter que se mudar por causa dos pais, que o pai arranjou um emprego em outro lugar, ele teve que se mudar, acabou que o Paulo se afastou desse amigo do colégio, que ele vivia grudado, né? Tudo que eles queriam, iam para cinema, iam para jogo, iam para tudo junto. Então a mãe do Paulo tinha essa sensação de que o filho, né, talvez tivesse uma questão aí homossexual. No entanto, se afastou do amigo, até então ela não percebeu nenhuma outra amizade assim. Aí na faculdade, passado alguns anos, na faculdade o Paulo teve essa reação embriagado de agarrar o pescoço. Por quê? Porque como ele estava embriagado, a visão dele estava um pouco turva, então ele pensou que o Dani, né, fosse aquele amigo do colégio, e ele abraçou o pescoço do Dani e o beijou. O Dani rapidamente bateu nos braços dele, se afastou, e o Paulo ficou lá rindo, né? E acabou adormecendo. No dia seguinte, o Paulo não lembrava muito, ele sabia que tinha beijado alguém, mas ele não lembrava quem. No entanto, ele deixou quieto, pensando, eu estava bêbado mesmo, deve ter sido alguma alucinação minha, né? Mas aí ele percebeu que o Daniel, que antes tinha um contato mais frequente, começou a se afastar. E ele não entendeu direito, ele achou que fosse alguma coisa que ele tivesse dito, né? De repente, um trabalho em grupo, alguma coisa que ficou ali mal resolvida. Aí ele chegou para o Daniel e perguntou, aí, cara, o que está acontecendo? Você está se afastando? A gente ia para a chopada juntos e tal. Aí o Daniel, muito tímido, falou, você me beijou. Né? O Paulo arregalou o olho, o quê? Quando isso? Que eu não lembro, né? Aí ele explicou que foi depois da chopada e o Paulo ficou tímido, muito corado. Ele, cara, é sério que eu fiz isso? Pô, foi mal. Eu achei que você fosse outra pessoa e tal. E aí o Daniel ficou assim meio tímido, né? Muito seguro. Acabou que a amizade deles né, ficou um pouquinho mais afastada, mais distante. No entanto, depois de um tempo, o Daniel começou a se reaproximar. E ele se reaproximava geralmente quando o Paulo estava sozinho, né? Estava no refeitório, assim, pegando algum lanche, ou ele estava estudando na biblioteca. O Paulo sempre sentava, o Daniel sempre sentava um pouco perto e puxava um assunto, assim. Aí o Paulo começou a ficar meio assim, poxa, esse cara se afastou de mim, agora está se reaproximando. E ele não entendia, né? Porque a princípio o Daniel tinha mostrado asco, né? Nojo pela situação e agora estava se reaproximando. Até que um dia, quando o Paulo estava voltando para o quarto dele do alojamento, o Daniel o surpreendeu, né? Entrou junto com ele no quarto, fechou a porta e abraçou ele. Empurrou o Paulo na cama e abraçou ele e beijou ele. Paulo sentiu no mesmo instante, né? Uma excitação muito grande,
que ele nunca tinha sentido antes. Que até então ele não tinha tido nenhuma relação com nenhuma mulher, né? As relações com as mulheres era aquela coisa de beijinho, de troca, amigo confidente, né? Aquela coisa de beijinho, de amigo confidente, né? Nada muito que é muito além disso. E o Paulo, por ele ter até esse ensinamento religioso, para ele estava bom assim, né? Tava bom assim. E não tinha que lidar com a própria homossexualidade, então para ele não era algo conflituoso. A homossexualidade dele estava lá quietinha, vamos dizer assim, né? Porque ele não tinha parado para pensar um pouco sobre isso, né? A homossexualidade do Paulo, nesse caso, estava um pouquinho recalcada, vamos dizer assim, né? Porque ele sofreu aquela opressão na infância, então ele recalcou na pré-adolescência. Então, assim, quando ele viu o Daniel fazer isso, ele participou, ele queria beijar, e aí na mesma hora, quando ele percebeu que, né, estava tendo uma resposta física muito intensa, ele empurrou o Daniel e mandou sair do quarto, agressivo, limpou a boca, né? E aí o Daniel, desnorteado, excitado também, ele se afastou, pediu desculpas e se afastou. Paulo resolveu, né, não prosseguir com aquilo, que na ótica dele aquilo era errado, né, era condenável. E acabou que ele meio que no desespero se juntou com uma colega de turma, começou um namoro, né, meio morno com ela, e acabou se casando com ela. Sempre que Paulo tinha relações sexuais com a esposa, ele lembrava dessa noite, né, dessa noite que ele beijou o Daniel e desse dia que o Daniel atacou ele, né, investiu sexualmente nele. Então, sempre que ele transava com a mulher, ele lembrava ou do vizinho, né, perto da casa deles, tinha um vizinho que malhava, que corria de manhã, sem camisa, ou então com uma camiseta. Então, o Paulo, como ele se formou em administração, ele trabalhava como administrador, ele acordava cedo e às vezes nas primeiras horas da manhã, tomando café, ele via esse vizinho correr na frente de casa e ele gostava de observar, né, o rapaz fazendo as atividades físicas dele. Então, sempre que ele fazia amor, fazia sexo com a esposa, ele lembrava desse vizinho. Em outros momentos, ele assistia filmes com certos atores, ele pegava filmes para assistir, não por causa das atrizes, mas dos atores, né? E ele foi levando a homossexualidade, lembrando que isso, na maioria das vezes, é inconsciente, a pessoa não tem consciência do que está fazendo, ele foi levando aí essa homossexualidade no banho-maria, né, vamos dizer assim, no morno, né? Até que um dia ele se pegou muito tentado quando a esposa saiu para visitar a mãe. Ele não gostava muito da sogra, porque a sogra achava ele com trejeitos, né? Achava ele meio assim diferente. E ela não era muito amiga dele, né? Ela achava que a filha não tinha que ter se casado com ele. Então ela não gostava muito do Paulo, a sogra, né? Então, Paulo não fazia questão de visitar a sogra, né? Ele ficava em casa a maioria das vezes, mas teve um dia que ele sentiu muita vontade de assistir um filme pornô gay no computador. Ele mexendo lá, ele viu que abriu um site pornô e ele ficou muito tentado. Ele rapidamente fechou a janela que abriu no computador, né? Aquele site pornô gay. Mas ele ficou se coçando, ficou reflexivo, coçava o queixo, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou o relógio e disse, ela só chega à noite mesmo. Então vou dar só uma olhadinha aqui. Aí ele abriu um site de vídeos, colocou lá, digitou alguma coisa como casal gay, alguma coisa assim. E aquilo fez o coração dele bater um pouquinho mais acelerado, né? E aí ele botou a mão na consciência assim, e falou, nossa, será que eu sou alguma coisa assim? Né? Ele começou a sentir um incômodo, né? E aí ele levantou, olhou pela janela
inconscientemente ele queria ver o vizinho. E aí ele começou a cair a ficha para ele, né? Ele começou a perceber que tinha alguma coisa ali mal resolvida. E aí à noite ele, muito reflexivo, ele quando lia algum livro, ele reparava muito nos personagens masculinos, né? Ele começou a ficar muito reflexivo, aí a esposa chegou à noite e deu a notícia que ela estava grávida. E aí ele teve o primeiro filho, que foi uma menininha, e aos 45 anos ele começou a se sentir insatisfeito. Ele não conseguia mais ter ereção com a esposa. Ele ficava adiando isso, né? Isso foi ficando cada vez mais intolerável para ele, né? Foi cada vez mais difícil. Até que ele não conseguia mais se relacionar sexualmente com ela. E aí ela chegou e tentou perguntar, né, o que estava acontecendo, se ela tinha ficado feia depois da gravidez, foi porque ela engordou, né, que ela estava mais gordinha. E o Paulo não sabia o que dizer, porque ele nunca sentia atração por ela. Quando ele fazia sexo com ela, ele imaginava outras pessoas, ele fechava os olhos, geralmente era no escuro. Ele fazia muito sexo anal com ela, né? E ele até chegou a procurar algumas coisas relacionadas à inversão de papéis, alguma coisa assim, só que a imagem feminina para ele não era atraente. Então ele tinha que fantasiar, estar com o cara, enfim. E ele não sabia o que responder. Ela falou, eu tô gorda, é isso? Ele pensou bem, não sabia o que dizer para ela. Não, você tá normal. Você tá normal, né? Ele falava. Tá o de sempre. Aí ela, então o que é? O que está acontecendo? E o Paulo começou a ficar assim, se afastar emocionalmente mesmo, né? E não procurava mais ela para o sexo. Os diálogos entre eles cada vez eram menores. Ele conversava mais com a filha do que com a esposa, né? A filha dele era a princesinha dele. Ele era um pai bem presente, amoroso. Ele levava a filha no colégio, na escolinha, ensinava ela. Foi um pai muito presente. Mas no quesito sexual, marido, né? Ele estava sendo fiasco. Então a esposa resolveu perguntar se poderia ser um relacionamento aberto, porque ela não queria perder aquele marido, né? De certa forma, ele bancava a casa, ela tinha as atividades paralelas dela, ela era autônoma, vendia alguma coisa, fazia uns freelance. Então, ela não queria perder a casa, não queria perder o marido. Ele era um grande amigo dela também, né? Conversa. Quando ela tinha algum problema, ela conversava com ele. Então, ela perguntou se eles podiam ter um relacionamento aberto. Ele falou que sim. Até que um dia ela levou, né? Deixou a filha com a sogra, com a mãe dela. E levou um rapaz lá e propôs para ele, né? Um A3, um homenagem, né? E o Paulo topou, né? Ele falou, tá, tudo bem. De repente, realmente, o nosso relacionamento de repente esfriou. De repente, homenagem aí, a gente vai, né? Se alegrar. Aí ela trouxe esse rapaz para casa e ao longo do ato sexual, quando ela, né, fazia, ela preparava o parceiro lá, né, o terceiro, ele ficava muito assim, percebendo o corpo do cara, né? A bunda, os pênis, e isso excitou. Ela percebeu que ele ficou excitado por causa da presença desse outro rapaz, né? E o terceiro rapaz, ele a princípio ele entrou nessa relação aí de casal, mas para aquela fantasia, né? De que a pessoa está sendo traída. Tem casais que tem isso, né? Gostam de ver o parceiro com outra pessoa, né? Isso excita, né? Então, ele não ficou excitado porque a esposa estava com outro homem, mas porque tinha outro homem ali, né? Então, inclusive ele estava invejando a própria esposa por ela estar interagindo com aquele homem. Então, ele olhava para o corpo daquele homem com desejo, né? Até que ele tentou beijar esse outro homem. No entanto, esse outro homem o afastou, né? Que ele tinha a intenção só de transar com a esposa dele. E aí o Paulo ali percebeu, ali caiu a ficha completamente que ele era homossexual. Aí os dias se passaram, não repetiram esse homenagem, né?
porque a esposa percebeu que ela estava casada com um homossexual e a relação meio que deu uma parada, né? Esse negócio no contexto sexual, ela tinha os relacionamentos paralelos dela, ia lá, se divertia e voltava para casa. E o Paulo começou ele tinha uma vida de ermitão, né? Ele tinha uma vida assexuada, literalmente. De vez em quando ele tinha uns sonhos eróticos com rapazes, mas ele não tinha essa vida ativa. Até que um dia ele resolveu, né, se aproximar desse vizinho, que estava sempre sozinho, corria. E aí ele teve uma affaire com esse vizinho, né? E depois de um tempo ele passou a namorar esse vizinho e ficou aí, né, esse relacionamento aberto. Bem, aí finaliza a história aí, né? Ele com esse vizinho, relacionamento aberto, a esposa com os amantes, eles tiveram essa dinâmica para não ter que ocorresse o divórcio, eles negociaram essa dinâmica familiar, né? Ok. Bem, uma característica que a gente pode observar nessa história é o quê? É que a orientação sexual é algo que está presente, mas que pode aflorar em várias etapas da vida. Por quê? Dependendo da criação, da cultura, né? Tem culturas que são mais opressoras, tem culturas que controlam mais, tem culturas que determinam um costume, um padrão, né? Então, dependendo do ambiente social, a pessoa pode reprimir essa sexualidade, né? Mas ela está lá. A orientação sexual nasce com a pessoa, é uma semente que está lá dentro da pessoa. Só que dependendo da forma que você hidrata essa semente, que você rega essa semente, ela pode se desenvolver de várias formas. Mas uma pessoa que nasceu homossexual, ela vai ser homossexual. É isso. Isso é dela, né? Então, Paulo, ele é homossexual, né? Mas, devido a uma criação religiosa controlada, ele reprimiu essa homossexualidade dentro dele, né? Ele guardou para si. Ele, lembrando que muitas vezes isso é de maneira inconsciente, né? Então, o que ele fazia? Ele se afastava dos rapazes, interagia com as mulheres, né? Que ele aprendeu desde pequeno que esse era o certo, se relacionar com mulher. Ele se relacionava com as mulheres de uma maneira meio desastrada, meio complicada, né? Mas ele tentou, né? Só que ele nunca sentiu atração sexual. Para ele conseguir consumir uma mulher, para ele conseguir consumir, entre aspas, né? Conseguir consumir o sexo, né? Vamos dizer assim. Eu não quis intenção de comer uma, né? Para ele realizar o sexo, né? Essa intenção. Ele tinha que fantasiar, ele tinha que imaginar com outra pessoa, ele tinha que imaginar um homem, né? Então, a orientação sexual é uma coisa inata, gente, nasce com a gente. Só que essa orientação sexual, essa sexualidade, ela pode aflorar em etapas diferentes da vida porque essa pessoa reprimiu, porque essa pessoa sofreu, de certa forma, uma influência externa do ambiente, da cultura, para que ela reprimisse, né? Tem um filme muito bom chamado Fire Bird, né? Em inglês, Fire Bird, que fala a homossexualidade na Rússia entre militares. E a gente vê claramente que é uma cultura opressora, pelo menos refletida no filme, né? Então, assim, quanto mais opressora essa cultura, quanto mais controladora, mais recalcado o cara é, né? É complicado, né? O cara fica com medo de não conseguir emprego, de ser excluído socialmente, de ser demitido, de morrer sem um lar, sem uma família, sem um apoio familiar. Ele fica com medo de perder isso, né? Então, muitos casais, às vezes, como esse exemplo não foi escolhido ao acaso, eles optaram pelo relacionamento aberto, né? Por quê? Porque assim eles mantêm um padrão visível para a sociedade, que é o heteronormativo, né? E, paralelamente, eles se satisfazem por trás dos panos, né? Eles se satisfazem com outros parceiros sexualmente, porque
não podem mostrar isso para a sociedade, para não serem oprimidos, para não serem excluídos, não serem tratados. Tem países que a homossexualidade é crime, né? Então imagina, né? O cara se assumir gay, ele sabe que vai morrer, ele sabe que vai ser preso, né? Pelo menos eu deduzo que tenha, pelo menos as imagens que eu tenho aí, que eu pesquiso no Google, tem países que consideram homossexualidade crime, né? Então, assim, a pessoa, por medo, ela recalca. E isso, às vezes, é um processo inconsciente, né? A pessoa sabe que aquilo é um perigo, então ela guarda aquela orientação sexual, ela guarda aquela sexualidade no fundo do baú. Porque ela sabe que se um dia ela mostrar isso para o mundo, ela vai sofrer, né? Ela vai... Então, assim, o Paulo, ele sabia que se ele se separasse da esposa e assumisse um relacionamento com outro homem, que a família dele ia criticá-lo, que a família dele iria se afastar. E ele gostava muito da mãe, ele gostava muito do pai, né? Então ele não queria perder essa família. Da mesma forma, ele não queria perder uma certa, como se diz, uma certa regalia social por ser casado e ter uma filha, né? Às vezes no trabalho, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, e isso faz com que ele tenha uma certa regalia social, porque sublimamente, né, de maneira velada, há essa defesa pelo heterossexual normativo, né? Há essa defesa pela pessoa branca, de raça branca, há essa defesa pelo um certo grupo religioso, em detrimento de outros, né? Então, as pessoas muitas vezes se oprimem, elas guardam para si, né? Como foi o caso do Paulo, para não perder o apoio dos pais, para não perder esse destaque social de homem casado, honrado, com filhos, ele tinha essa vida paralela com esse vizinho. E ela tinha com os amantes dela. Então, eles negociaram, né, manter um casamento de fachada para poderem usufruir de uma vantagem social, né? E faz tudo que não é aceito socialmente, eles faziam escondido. Então, orientação sexual, gente, é algo que nasce com a pessoa. Só que essa pessoa pode descobrir ao longo da vida porque ela recalcou. E aí, no momento da vida dela, que ela está mais relaxada, que ela está mais segura de si, que ela tem uma estabilidade financeira, que ela tem uma estabilidade emocional maior, ela se vê no direito de poder viver, aflorar essa sexualidade. Até então, ela mantém recalcada. Enquanto ela não tiver essa segurança, tá lá no fundo do baú. Então, muita gente fala assim, eu me descobri gay aos 40 anos. Não, na verdade, você estava recalcado. Aquilo estava lá, só que você não tinha percebido. Lembrando que isso é um aspecto inconsciente, né? Isso é inconsciente. Isso o nosso próprio psicológico faz para nos proteger de sofrimento, né? O nosso ego deixa lá no inconsciente para nos proteger de qualquer coisa, né? Inclusive se a cultura é opressora, se a cultura é controladora, né? Então o nosso ego meio que esconde, deixa lá no fundo da nossa alma aquilo ali, porque aquilo ali não é aceito e aquilo vai causar sofrimento. Então fica ali adormecido, vamos dizer assim. E aí quando a pessoa se vê mais confiante, com uma estabilidade econômica melhor, aquilo descongela e aí a pessoa aflora a sua sexualidade, né? Um exemplo, o Rick Martin, né? O Rick Martin, ele era do Menudo e até então ninguém sabia da sexualidade dele. Ele foi saber depois que ele fez, né, a fama, concatenou os degraus dele, que a gente foi saber. Um outro exemplo é a Kristen Stewart, né? Ela é atriz do Crepúsculo. Ela tinha aparentemente uma vida heterossexual e agora ela se assumiu lésbica. Se eu não me engano, acho que é lésbica. Não é nem bissexual, é lésbica mesmo. Então, assim, por quê? Eu acredito que tenha sido até um processo inconsciente deles mesmo, né? Porque no começo da carreira precisa de fãs, precisam de uma aprovação social, de um destaque social, então meio que guarda, né? E depois que tem essa estabilidade, aí vive a sua vida, né?
Muitos atores, muitos famosos, né? A gente vê casos que se repetem o tempo todo, né? Nesse sentido. Então, o Paulo é um desses casos, né? Ele manteve o casamento de fachada para manter uma certa regalia social, né? Uma certa imagem social e vivia a sexualidade dele em paralelo com o vizinho, né? Então, a orientação sexual, gente, não é mutável, né? Tem muita gente aí que usa essa palavra, mutável, né? Ah, eu não quero mais ser. Olha, a tentativa pode acontecer. Eu digo que o ser humano ele é incrível, né? Quando a gente quer de verdade uma coisa, a gente pode fazer o impossível. No entanto, a pessoa também pode se enganar, né? A pessoa pode achar que mudou e, na verdade, está se enganando. Ela está adiando algo que, na verdade, nunca vai mudar, né? Então, na psicologia, a gente aprende que cada caso é um caso, né? E cada caso tem que ser analisado de maneira cuidadosa, personalizada, tá? Não tem como padronizar, nós somos únicos. Então, cada paciente que entra no consultório é uma história diferente. Não tem como padronizar, né? É diferente quando um médico trata uma gripe, né? Ó, toma esse remédio. É o mesmo remédio para um monte de gente. Não. A psicologia, ela é personalizada, né? Cada um tem uma gripe diferente, vamos brincar assim, né? Cada um tem um tratamento diferente, né? Não existe duas pessoas no mundo que tenham o mesmo tratamento psicológico, não existe. Somos únicos. O tratamento é personalizado, tá? Então, gente, olha só. Eu acredito, tá? Como psicóloga clínica que eu sou, que a orientação sexual é algo do sujeito. É algo que está além da nossa razão. É algo instintivo. Se nós observarmos a natureza, né, a gente observa que existem animais homossexuais. E eles vivem essa sexualidade, né? Porque se até então a homossexualidade, se ela fosse algo tão anormal, por que então existe na natureza? Né? Se vocês colocarem aí nas redes sociais, animal gay, por exemplo, você vai ver cachorros, vai ver... Então, assim, é algo inato, é algo instintivo, nasce. Nós, seres humanos, somos racionais, mas também somos animais. Nós somos animais. Nós temos esse lado animal. Claro que a gente aprendeu a racionalizar, a gente aprendeu a ter uma cultura, a falar, a se desenvolver, né? Nós temos uma inteligência diferenciada, mas a base teórica nós somos animais. Então, se no reino animal existe a homossexualidade, no reino humano, que a gente faz parte do reino animal, também existe, né? O macaco, macaco, tem vídeos no YouTube, procurem aí. Macacos homossexuais, leões homossexuais, a gente faz parte da natureza. Então, por que não teria pessoas, homens homossexuais, humanos homossexuais? Né? Então, eu acredito que a orientação sexual é algo inato. É nosso, nasceu. É algo instintivo, algo que está na gente. Só que, devido a fatores externos, ambientais, culturais, religiosos, etc., a pessoa recalca, a pessoa guarda de maneira inconsciente essa sexualidade. Se essa sexualidade for fora do padrão que normalmente é defendido socialmente, né? Lembrando que eu não estou falando só do Brasil, estou falando de outros países aí que a homossexualidade é até tida como crime, né? Então, a pessoa reprime isso dentro dela, né? Mas o desejo vem, né? Por mais que ele saiba que a cultura daquele país que ele vive condena a homossexualidade, se ele vê uma pessoa atraente fisicamente, ele vai sentir desejo, né? Então, por quê? Porque é algo inato, é algo instintivo, né? Como é inato também os heterossexuais. O heterossexual, um homem heterossexual, quando vê uma mulher heterossexual, uma mulher,
ele sente atração. E é o mesmo processo. Quando um homem homossexual vê um outro homem, ele sente atração. Né? Então, assim, é algo inato, é algo nosso. É algo inato, é algo nosso. Tá? É algo nosso. É algo que nasce com a gente. Ponto. Tá? Agora, tem pessoas que dizem, eu não quero mais ser assim, eu vou ser diferente. Gente, o que é inato, o que é seu instinto. Por exemplo, um exemplo que eu acho que vai esclarecer para vocês isso. Uma pessoa sádica. O sadismo é algo que também é inato, é instintivo. A pessoa já nasce sádica, né? A pessoa tem um sadismo. A pessoa sádica, por mais que ela não queira ser sádica, que ela sofra por ser sádica, né? Porque nem todo sádico é psicopata. O psicopata ele não tem culpa, né? Ele não se sente culpado por ser sádico. Mas nem todo psicopata é sádico. Assim como nem todo sádico é psicopata, né? Podem ter sádicos que não tenham psicopatia. Então, o sádico, por mais que ele não goste de ser sádico, que ele se sinta culpado, ele vai sentir prazer ao ver outra pessoa sofrer. Ao ver outro ser vivo sofrer, ele vai sentir prazer, porque é algo instintivo, é a característica instintiva dele. Então, a orientação sexual é exatamente isso. Por mais que você reprima, por mais que você diga, eu não posso ser assim, eu não posso ter essa vida sexual, aquilo vai estar em você. Então, muita gente fala, eu não quero mais ser assim, eu vou mudar. Mas aquilo fica lá. Ah, mas eu mudei, efetivamente. Você mudou ou está se enganando, né? Porque o sadismo, a orientação sexual, é algo inato, algo que nasce com você. Não tem como mudar isso. É algo que nasceu. Ponto, né? Agora, a pessoa pode não viver essa sexualidade. Ela pode, como o exemplo que eu dei aí embaixo, eu dei um exemplo. Não, minto, esse áudio mesmo, oh meu Deus. É que eu já estou gravando o segundo áudio. Mas eu dei um exemplo na transexualidade aí embaixo, no outro áudio, também é bem interessante vocês ouvirem. Que a orientação sexual é algo da pessoa, não tem como mudar, né? Então o Paulo, ele é homossexual, ele tentou ter relação com uma mulher, mas aquilo é extremamente trabalhoso para ele, né? Se relacionar afetivamente com uma mulher é extremamente trabalhoso para ele. Ele faz um esforço extra, redobrado, para ter uma mulher na cama, para ter uma mulher sexualmente. No entanto, quando ele vê um homem atraente, ele, num minuto, num segundo, ele já está excitado. Porque a orientação sexual é algo instintiva, é algo que está além da nossa razão, é algo irracional, é algo instintivo nosso, animalesco. É uma característica animalesca que a gente herdou, a orientação sexual. Né? Que a gente herdou dos nossos antepassados. Provavelmente em Roma, já tinha homossexuais em Roma. Por quê? Porque a homossexualidade faz parte da natureza. Poxa, não sei por que ainda pleno século XXI ainda tem essa resistência. Por favor, gente, vamos nos atualizar. A homossexualidade é algo que é presente na natureza. Nós somos natureza. Então está presente também na vida humana, né? E a orientação sexual, como eu falei, é inato, é instintiva. Você nasce com ela. Agora, a época que ela vai se manifestar varia. Por quê? Por causa da cultura, por causa da opressão, por causa do controle social, né? Aí a pessoa pode inconscientemente recalcar esse sentimento, né? Mas eu não acredito, eu como pessoa e como profissional de psicologia, eu não acredito que uma pessoa possa mudar a própria orientação sexual. Agora, ela pode, tá? Por exemplo, um rapaz que ele se relacionava só com mulher.
Ele conseguia transar com as mulheres sem nenhum problema. Aí, depois dos 26 anos, ele começou a se relacionar com homens. Aí ele se intitula bissexual, por exemplo. Não, eu sou bissexual, eu gosto dos dois. Até o momento que ele conhece uma pessoa trans, né? Uma pessoa trans, aí ele se apaixona completamente. Então ele achou que era bissexual, na verdade ele é pansexual. Então a pessoa pode também ir se descobrindo ao longo da vida. Ela achar que é hétero, mas no fundo ela é bi. Ou então ela é pansexual. A orientação sexual está lá, mas a pessoa a percebe, o tempo que a pessoa a percebe varia bastante. Uma coisa é fato, que eu acredito piamente, não tem como mudá-la. Você é assim, você nasceu assim, né? E aí, eu sei que esse áudio, para quem não gosta, não gostaria de ser, não ter a orientação sexual que tem, eu sei que isso que eu falei dói, né? Mas é uma verdade. Porque muita gente ainda, mesmo de maneira ilegal, faz promessas, né? A minha intenção com esse canal é quebrar fake news, é quebrar enganação, né? Um vídeo que eu acho que virou símbolo até do meu canal, que tem mais acessos, é contra a Havaianas original e a Havaiana pirata. Por quê? A minha intenção é justamente tirar essa venda dos nossos olhos para que a gente veja como é, a realidade como ela é, né? Então, assim, não que eu seja dona da verdade, gente, eu posso estar errada. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu posso errar, né? Eu posso cometer erros. Inclusive, se eu falar alguma incoerência, alguém discordar, pode conversar, mas sempre comentários construtivos, que a gente troque informações, nada preconceituoso, nada que discrimine, tá? Porque eu sou a favor da diversidade. A gente tem que ser feliz, né? Claro, respeitando o espaço de cada um, né? Então, assim, eu não acredito que a orientação sexual possa ser mudada. Você aceita. Ou você se engana. Porque tem muita gente que se aproveita dessas pessoas que estão insatisfeitas com a orientação sexual, se aproveita e promete. Diz assim, olha, você pode mudar. Olha, isso aí pode fazer parte do seu passado, você nunca mais vai sentir isso de novo. Gente, a minha intenção com esse canal é vacinar, vamos dizer assim, é vacinar. É ajudar vocês a terem ferramentas de identificar pessoas que estão se aproveitando, né? Como eu falei da Havaiana aí, né? Um exemplo corriqueiro que eu estou dando agora. Porque tem pessoas que se aproveitam do descuido para vender coisa pirata. Bota a Havaiana original e, na verdade, é uma pirata, né? Então, a minha intenção é dar ferramentas para vocês identificarem quem realmente está querendo ajudar e quem realmente está enganando vocês, fazendo vocês acreditarem em falsas promessas, tá? Então, na minha humilde opinião, orientação sexual é algo inato, algo seu, não tem como mudar. Ou você aceita, ou você não vive a sua sexualidade. Essas duas opções. Ou você aceita, o rapaz chega lá, olha, eu sou gay, vou me relacionar com homens, ponto. Ou ele simplesmente pensa, eu sou gay, mas eu não quero fazer sexo gay, eu não quero me relacionar com homens. Eu acho errado, eu acho asqueroso, por exemplo. O rapaz falando isso, né, por exemplo. Eu acho asqueroso, eu aprendi que isso é errado. Então não vive sua sexualidade, ponto. Mas aquilo, você querendo ou não, faz parte de você. Faz parte do seu instinto sexual, tá? Aí você pensa, eu sou anormal? Olha para a natureza. O leão que é homossexual, que se relaciona com outro leão, também é homossexual. Eles são anormais? Para mim, eles são leões perfeitos. São leões. Só porque eles têm um instinto homossexual, que eles são anormais? Não.
A sexualidade varia de pessoa para pessoa. Mas todos nós somos normais. Aliás, usar o conceito normal e anormal para orientação sexual não é apropriado. Porque orientação sexual é orientação sexual, ponto. É um instinto sexual, é aquilo que te motiva a se relacionar sexualmente ou não. Como eu falei, a orientação sexual tem os assexuados. São pessoas que não gostam de praticar sexo. Também é uma orientação sexual. Então, é algo que nasce com a pessoa. Agora, existem culturas que defendem certas orientações sexuais. Aí as pessoas recalcam, inconscientemente, guardam aquilo dentro de si para não sofrer bullying, para não sofrer preconceito social, né? Porque não vamos ser hipócritas. Meu canal não é hipócrita. Os dados confirmam a isso, se vocês pesquisarem. Há muitas mortes, homicídios de LGBTs. Então vocês vão dizer que a cultura acolhe? A cultura acolhe aparentemente, mas tem outra cultura subliminar que exclui. Indiretamente exclui esses grupos. Desmerece o potencial dessa galera. E é uma galera incrível. É uma galera incrível. Homossexuais, como qualquer outro grupo social. O que importa é o caráter, gente. Não importa a orientação sexual, não importa a crença religiosa, não importa a cor da pele, não importa qual cargo e hierarquia social você pertença. O que importa é o caráter. É isso que importa. Tá? Então, assim, orientação sexual é algo, até o momento que eu acho que nós somos seres mutáveis, mudamos ao longo do tempo, mas até esse momento eu acredito que não possa ser mudada. E muita gente se aproveita, por causa da insatisfação de alguns, usam essas pessoas como presas, como alvo, e prometem: você vai mudar, você vai conseguir. Vende pacotes, vende terapias, vende, sei lá, vende cursos, sei lá o quê, né, doutrinações para curar, para... Gente, é algo natural. Orientação sexual é algo natural, instintivo nosso. É algo nosso. Não tem como mudar. Tá? Se alguém chegar e dizer, olha, você pode mudar, provavelmente está te enganando. Está tirando proveito da sua insatisfação. O Paulo tentou, e eu imagino quantos homens fazem como ele, tentam. Mas no fim das contas, chega um ponto que a pessoa é sufocada, não consegue mais adiar, né? Não consegue mais adiar a sua sexualidade. Aí ela vai viver a sexualidade dela e só vive sorrindo, vive feliz. Porque ela está sendo, finalmente, ela está ouvindo o próprio instinto, ela está ouvindo a própria natureza falando através dela. O Rick Martin é um exemplo ótimo para dar. Veio o Rick Martin antes de se assumir gay e depois que ele se assumiu gay, se casou, ter filhos. Vocês veem a foto deles, como é diferente a foto dele. Antes era aquela foto mais séria, profissional. Agora ele está sempre sorrindo, brincando. A sexualidade é uma das áreas da vida que também é importante ser vivida, né? A sexualidade, a psicologia a gente trabalha quando atende, tem várias áreas da vida para o sujeito se sentir bem. Tem a área profissional, tem a área afetiva, tem a área do contato consigo mesmo, né? Então, quando alguém entra na terapia, a gente trabalha um pouquinho de cada dessas áreas, né? E a sexualidade é uma área também que é importante, o sujeito tem que viver para ter uma qualidade de vida, para ele ter uma felicidade, para ele ter uma realização,
né? O profissional, o sexual, o afetivo, a interação social, religiosa. Em algumas pessoas a religião tem relevância também, né? Então, quando a gente atende um paciente, né? Quando os psicólogos atendem um paciente, nós tentamos trabalhar várias áreas da vida desse sujeito, né? A gente não só... Claro que ele vai sinalizar qual é a área que ele está mais comprometido, né? Que ele precisa de mais ajuda. Mas a gente trabalha de maneira geral também. E a sexualidade, a orientação sexual está no meio da satisfação. Então, um cara que não se permite viver a própria sexualidade, a não ser que ele seja assexual, né? Ele vai viver frustrado, ele vai viver inquieto, ele vai viver agressivo, né? Porque é algo inato, é algo natural, né? Então, eu tô aqui falando também a minha voz, que ela represente também a voz da diversidade, a voz da liberdade, que permite que as pessoas vivam a sua sexualidade sem julgamento, sem preconceito, em prol de um mundo mais respeitável, mais tolerante, mais amoroso, mais empático, né? Falta amor no mundo, faltam pessoas que tragam palavras de luz, que tragam palavras de ânimo, né? E eu quero ser uma dessas que traz essa palavra de luz, de ânimo, né, de aceitação. O meu canal visa também acolher o diferente. Eu fico feliz quando vocês comentam aí, esquizofrenia, teve muita gente dividindo suas histórias. Eu adoro, né? Adoro. Aqui vocês se sintam acolhidos. Aqui nesse canal ninguém vai julgar vocês. Ninguém vai ser agressivo, né? Ninguém vai ser destrutivo com vocês. Aqui vocês são acolhidos, né? Então, assim, como essa voz que berra, esse hino que berra em prol da diversidade, da satisfação, da realização pessoal, né? A vida é linda, né? A vida é linda. Então todos têm direito de vivê-la conforme suas próprias questões, conforme suas próprias necessidades. Um grande abraço a todos, gente. Eu agradeço aí que vocês assistem meus vídeos, vocês escutam, participam. Obrigada. Meu abraço de urso para vocês, tá? Obrigada aí pela participação, pelo apoio. Sejam muito bem-vindos quem está se inscrevendo agora. Eu fico muito feliz, porque a minha intenção é trazer mensagens de alegria, de apoio, de solidariedade, né? Com grupos sociais que são excluídos, que aqui seja um espaço de desabafo, de carinho, de acolhimento para vocês. Um grande abraço a todos, um bom dia.